Fala pessoal, beleza? Vou responder uma pergunta aqui da Júlia e logo em seguida a gente já coloca em prática alguns exercícios aqui. Agora que eu ia ler, escureceu aqui. A Júlia perguntou o seguinte: Daniel, como eu posso estudar sozinha e ter melhor resultado? Fiz umas coisinhas para ela ler e no finalzinho eu disse, se você achar muito difícil, né? Estudar pelo e-book, que tem algumas coisas ali que já é de nível avançado para cima. Eu falei assim, você pode começar colocando mais foco na geometria base, porque tem gente que foge disso. Não quero estudar formas geométricas porque acho que isso é muito infantil ou sei lá o que. Mas isso na realidade é a base de tudo, tá? É daí que você começa a interpretar desenhos 2D em 3D, ou seja, começa a visualizar profundidade no desenho 2D. Então é importantíssimo, tá? Se você está com dificuldade, volta lá na forma geométrica e pega firme naquilo. Beleza, ela disse, Daniel, o livro eu já baixei, mas às vezes eu fico desmotivada em continuar estudando. Beleza. Aí eu falei para ela que eu ia responder aqui em um vídeo, que ia ficar muito mais fácil do que a gente ficar teclando ali. Júlia, quero começar mostrando essa imagem aqui para você, ó. Dá só uma olhada. Eu vou mostrar algumas imagens aqui para você. Eu quero que você analise o seguinte, a forma que isso foi praticado. Tá? Estudar e praticar são coisas diferentes, né? Mas calma aí, vamos por partes. Olha só esse estudo. Esse primeiro estudo aí que está na sua direita, lá no canto superior, que tem um personagem com os braços abertos ali. Então, na realidade todo esse estudo faz parte do curso profissional. Aí você vai falar assim, Daniel, mas eu não estou fazendo curso profissional, só baixei o e-book. Tudo bem, vamos focar no seu e-book. Mas perceba a forma que isso foi praticado. Aqui no YouTube ou no Facebook você já sabe que eu não ensino mais do que 5% e não vou ensinar, não tenho essa pretensão. Por exemplo, aqui no YouTube eu sempre falo assim, vamos estudar, praticar com caneta vermelha. Você já sabe aí os benefícios disso, quase todos os vídeos eu falo sobre isso. Porém no curso profissional eu falo, olha, utilize cores. Por que das cores? Tem gente que utiliza números, né? Começa a numerar os músculos. É legal, funciona até. Mas é muito mais fácil de você memorizar através das cores. Só por isso, Daniel? Só por causa da memorização? Se fosse só por causa da memorização, já está valendo 100%. Ótimo, está te ajudando a aprender mais rápido. Mas não é apenas pela memorização. Lembra que você falou, Júlio, que você às vezes começa a praticar e você fica desmotivado em continuar praticando? Então, as cores de certa forma também ajudam a você continuar praticando. É uma forma de motivação. Você quer ver aquilo colorido. Esse estudo que você está vendo aqui, essas imagens que eu estou passando para você aqui, é de uma aluna de 12 anos de idade. E por essas imagens que ela me enviou, nesse caso ela ainda nem chegou nos estudos de perna ainda, tá? Porque são fases. Aqui no caso ela ainda está na fase do tronco. Ela já passou pela fase do rosto, pode ver que ela até faz a construção da cabeça, mas aqui ela ainda está na fase do tronco. Mas é uma criança de 12 anos de idade, a Ana, né? Eu chamo ela de Aninha. Depois eu vou deixar aqui o Facebook dela aqui embaixo, o seu também, tá? Depois a gente conversa com você também antes, né? Pra ver se você me permitiu, eu deixo o seu Facebook embaixo também. E tem uma menina de 12 anos de idade que não se sente desmotivada em continuar praticando. Inclusive, logo depois que ela me enviou essa imagem, né? Eu conversei com a Aninha a respeito das cores. Falei, Ana, use as cores em cima de um único músculo. Vamos voltar aqui a essa primeira imagem. Esse músculo do pescoço ele chama esternocleidomastoide. Nessas 3 primeiras vistas, ela fez isso, a forma que eu aconselho. Ela usou a mesma cor nos 3 desenhos. O esternocleidomastoide ele está em azul, nas 3 vistas. Ou seja, em qualquer desenho que ela fizer, eu falei, continue usando esse músculo com essa cor. O trapézio, se você for fazer com vermelho, faça com vermelho em todos os outros desenhos. Porque isso também ajuda na memorização. E de certa forma, como eu também disse, é um estímulo para você continuar praticando. Olha que dica simples, mas eu nunca falei sobre isso aqui antes, porque o YouTube, como eu disse para você, eu não ensino mais do que 5%. Então, Júlia, essa foi a primeira dica, tá? Pratique com cores, comece a utilizar cores. Se você olhar o esboço dela, você raramente vai ver um grafite. Todo o contorno do esboço já foi logo realizado com caneta. Ou seja, ela evita ao máximo o uso do grafite, porque o grafite e a borracha não são os melhores elementos para você começar praticando. Isso vai contra as regras aí de formas tradicionais de estudo. Mas eu não ensino formas tradicionais, eu ensino uma forma que você aprenda de 2 a 4 vezes mais rápido. É assim que eu ensino no curso profissional. E não estou falando do curso aqui.
Por mais que você esteja estudando sozinha, com um e-book, já é uma dica que você deve colocar em prática desde já, desde agora que você está assistindo esse vídeo. Daqui para frente você coloca como meta, só vou estudar com caneta e no caso das musculaturas aqui, coloridas ainda por cima. Tá? Então essa é a primeira dica. Agora a segunda dica é o seguinte, é você dividir a folha pelo menos em 6 partes iguais. Tá? Pelo menos. Por quê? Porque na realidade não é a quantidade de horas, eu sempre falo isso, não é a quantidade de horas que você passa em cima de um único desenho. Isso não significa absolutamente nada. Se você passar o dia inteiro desenhando aqui, ó, um único desenho, você aprendeu alguma coisa? Para não falar que não aprendeu nada, vamos colocar que você aprendeu aí 10%. Mas, se você vai entender agora, se você fizer um desenho aqui e repetir esse mesmo desenho 6 vezes, esse 6º desenho está melhor do que o 5º, o 5º está melhor do que o 4º e assim por diante. E isso também te dá motivação. Isso também te dá motivação para continuar estudando. Por quê? Porque você vai ter resultado. Lembra? Um único desenho, vamos colocar aí mais ou menos uns 10%. Tá? Mais ou menos uns 10% de aprendizado. Por que eu digo isso? Porque amanhã, vamos supor que você passou o dia inteiro fazendo isso aqui. Amanhã, se você passar o dia inteiro fazendo isso aqui, vai ser a mesma coisa. Você vai começar do início, tudo de novamente, até chegar no final, você já nem lembra mais do começo. Posso melhorar ainda mais esse exemplo. Se você passar ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, fazendo um único desenho por dia. Tá? Segunda-feira, passou o dia inteiro fazendo esse desenho. Terça-feira, o mesmo desenho. Quarta-feira, o mesmo desenho. Vamos colocar aí 7 dias fazendo o mesmo desenho. Na próxima segunda-feira, será que você consegue fazer o mesmo desenho sem copiar? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora vamos colocar de novo 7 dias. Só que nesses 7 dias, olha só, em um único dia você fez 6. Na segunda-feira. Na terça-feira você fez 6. Na quarta-feira fez 6. Quinta-feira 6. Sexta, sábado, domingo. Na próxima segunda-feira você está fazendo isso aqui de olho fechado. Então isso também te ajuda a continuar estudando. Porque você está tendo resultado. Então essa é mais uma maneira que te ajuda a se automotivar, né? A continuar sempre estar praticando. Porque o que desmotiva na realidade é um estudo sem resultado. Você estuda o dia inteirinho nesse único desenho. Amanhã você vai começar de novo e o dia inteirinho. E você vai falar assim, nossa, parece que não aprendi nada, mas não aprendeu mesmo. Olha só, mais ou menos 10%. E nesse exemplo aqui eu estou dando um exemplo de 6, né? Olha só o tamanho do desenho, fica legal, ó. 6 desenhos numa folha de sulfite, olha só. Não precisa ser as 6 partes iguais. Pode ver que isso aqui ficou um pouquinho maior, não tem problema. O importante é repetição. Repetição é a mãe do aprendizado. Essa frase nunca vai deixar de ser verdade. Outra forma de estudar para você ter resultado mais rápido. Vamos supor que você só tenha uma única hora por dia. Daniel, só tem 1 hora por dia para estudar. Então, segunda-feira você vai começar por desenho do olhos, por exemplo. Olhos. Durante 1 hora você só vai desenhar desenho de olhos. Só olhos. Olhos. Repita, né? Se você fez o olho olhando para cá nessa posição, essa aqui é a mesma, essa aqui é a mesma, essa aqui é a mesma. Repetição, mas aprendizado. Ah, Daniel, o próximo desenho, né? Já terminei para cá, vou fazer ele olhando para lá. Fazer ele olhando para lá. Então, a mesma coisa no 6. Vai passar 1 hora desenhando só olhos na segunda-feira, por exemplo. Terça-feira, aí você parte para o nariz. E todos esses exercícios de como desenhar os olhos, de como desenhar o nariz, você já tem aí no e-book. É aquilo que eu sempre falo, Júlia. Ter o material para estudar é excelente, ajuda demais. Mas saber como estudá-lo também é tão importante quanto o próprio material. O e-book ele tem uma sequência já, diferente do curso profissional, né? Mas tem uma sequência funcional também. Então na terça-feira só desenho de nariz. Quarta-feira, desenho de boca. Quinta-feira, desenho de orelhas. Ou seja, você está aprendendo pecinha por pecinha. Olhos, nariz, boca, orelhas, cabelo, construção da cabeça. Chega no final de semana, aí você coloca tudo isso em prática. Chegou no sábado e domingo, aí você constrói a cabeça, você já sabe construir a cabeça, o queixinho, aí você coloca os olhos, coloca o nariz, coloca a boca. Por quê? Porque durante a semana você já estudou, praticou tudo isso. Estamos falando de 1 hora por dia. Beleza? Acho que deu para entender o conceito, né? E a última dica que eu te dou, Júlia, é você estudar, melhor, praticar, utilizando referências. No meu caso, eu gosto muito de filmes. Por quê?
Porque esses caras, eles são feras em montar um cenário, e montar todo aquele jogo de iluminação. Então você praticar a partir de imagens de filmes, você não apenas pratica, como você também estuda. Lembra que eu sempre falo, estudar é uma coisa, praticar é outra. Você vai praticar, você vai colocar a mão na massa, mas estudar como que aquilo foi feito. De onde vem o foco de luz? Por que desse reflexo? Por que dessa iluminação aqui? Por que dessa sombra lá? E assim por diante. Então, por mais que você esteja começando, vamos supor que você está começando agora, Júlia. Você baixou o e-book e nunca desenhou nada. Eu sei que você já desenha, você já mostrou algumas imagens para mim. Beleza, mas vamos supor que você acabou de baixar o e-book e não desenha nada. Ou tenha comprado o curso, né? Você falou que ia comprar o curso profissional. Não tem problema. Você pode estar começando agora. Não tem problema. Olha só. A ideia das referências é você estudar não apenas a luminosidade, todo o conceito de luz e sombra e reflexo, mas também estudar todo o contorno do rosto ou contorno do corpo humano, que não há contorno na realidade. Não há linhas naquilo. Não há linhas no corpo humano. Aí eu volto a falar de novo para estudar de maneira separada. Desenho de olhos, desenho de olhos. Desenho de nariz é desenho de nariz. Se você está começando agora, não adianta você querer fazer tudo. Fazer o contorno, a construção da cabeça, né, o contorno da cabeça, já com desenho de olhos, já com desenho de nariz, boca, orelha. Essa não é a melhor maneira. Por incrível que pareça, né, eu sou totalmente... Vamos colocar meu método. Meu método é totalmente diferente do tradicional. Então, quando você estiver estudando desenho de olhos, busque uma referência. Eu estou te dando um exemplo aqui de filmes, mas também serve uma imagem fotográfica. É que nos filmes, você pode dar um pause no filme, por exemplo, um filme de 2 horas. Você tem aí 1 milhão de imagens, que você não vai precisar sair daquela página para ficar procurando outra imagem. É só pause, tira o pause, play, e vai buscando imagens. E eu também não conheço ninguém que não goste de filmes. Então você pode buscar um filme de sua preferência, porque o importante nesse momento não é copiar o personagem do filme, é usá-lo como referência no seu estudo. Isso é uma coisa que o aluno confunde às vezes, né? Ele quer aquele resultado final, não, vou copiar uma imagem. Não, você não vai copiar uma imagem. Você tem uma imagem de referência, apenas isso. Quando você menos imagina, aquela referência ali já se torna o próprio desenho, a própria figura. Você acaba desenhando o rosto sem que você queira desenhá-lo. Você não está estudando sob pressão. E isso é muito importante. Hoje é dia de estudar boca? Beleza, pega uma imagem lá de boca, pega o e-book aí que você já baixou, estuda conforme está no e-book, pratique conforme está no e-book e use a imagem como referência. Como fazer a construção da boca? Está no e-book. Porém, sempre você vai ter uma imagem de referência, e essa referência hoje pode estar com uma luz numa posição, amanhã pode estar com uma luz em outra posição, e ao mesmo tempo que você está construindo, fazendo toda a construção da boca, você também está realizando o estudo de luz e sombra. Ou seja, mais uma importância de você ter uma imagem de referência. Beleza, Júlia? Eu espero ter ajudado, tá? Agora eu vou colocar alguns exercícios em prática aqui, só para você ter como base, né, a maneira com que eu esboço. O Daniel começa por ali. Às vezes eu vou começar pela construção da cabeça, às vezes eu começo contornando o rosto por inteiro, sem mesmo fazer toda aquela construção e todas as divisões, né, das proporções. E essa forma, né, de por onde eu começo, por onde eu termino, também vai ajudar aí no seu aprendizado. Beleza? Então isso aí, espero mais uma vez ter ajudado, e não só você, Júlia, mas como todos aqueles que estão assistindo.
O meu objetivo aqui nesse momento não é copiar exatamente como está lá na imagem. O meu objetivo aqui, o principal na realidade, o objetivo principal é o esboço. É a realização do esboço. É nunca deixar de estudar. Fazer pelo menos um desenho por dia. Brincando aqui um pouquinho com luz e sombra. E é esse o objetivo que você tem que ter na sua mente quando você começar a estudar dessa forma. O que eu estou fazendo? Buscando referências. Olha essa linha aqui, por exemplo. É praticamente uma vertical. Ela tem uma inclinação ali, ó, para aquele canto, mas mínima, né? É praticamente uma vertical. E a mesma inclinação que está aqui, ó, na testa é a mesma do nariz. É mínima também. Tá? Seria a mesma inclinação aqui, ó. Se eu traçasse uma linha, seria basicamente a mesma aqui, ó. Ele é meio narizudinho mesmo, então. O legal do filme é por causa disso aí, você consegue estudar luz e sombra também. Os detalhes de luz e sombra é legal fazer com achuras, justamente pela forma que você ganha tempo com isso. A direção que eu faço as achuras é sempre nessa direção, porque eu acho mais fácil puxar para essa direção. Tá? É como se são várias linhas oblíquas, uma paralela com a outra. Estudo é uma coisa, arte final é uma outra coisa, completamente diferente. Aqui no caso é um estudo, não é uma arte final, não tem que embelezar o desenho. Olha um detalhe de sombra aqui no nariz, bem legal. Logo já vem o desenho, o formato na realidade do olho, o globo ocular. A parte mais escura, sobrancelha aqui em cima. Pera aí, deixa eu melhorar a câmera. Aí, beleza. Vou partir para os olhos agora. Melhor, o olho, né? Só tem um aqui. Pronto, não preciso fazer nada mais, nada menos, tá? No caso que ele está com o olho fechado. Então seria os cílios aqui embaixo. Mas eu realizei o formato do globo ocular. Aqui é o queixo dele, ó. E aqui na realidade é um pedaço da roupa. Depois eu vou mostrar a imagem aqui.
Agora eu vou mostrar para você lá. Voltando aqui, eu vou dar um outro exemplo agora. Deixa eu melhorar a imagem. Aí. Eu vou dar um outro exemplo agora de como poderia sair, ou de como pode sair o seu desenho. Ou seja, tem a possibilidade dele ser um pouco deformado, mas eu vou explicar aqui já já. Pessoal, essa videoaula aqui é mais específica para a Júlia. Estou tirando uma dúvida dela aqui. Mas todas essas dicas servem na realidade para todo mundo, tá? Todo mundo quem? Todo mundo que já tem uma pouca noção. Tá? Tem que passar pelas formas geométricas, como eu sempre disse. Se eu lembrar, vou deixar o link aqui embaixo. Se eu esquecer, vocês não dão um toque. O link do e-book. Não estou mais vendendo e-book. Tá de graça agora, tá? Lá também tem as formas geométricas. Ah, Daniel, vou ter que aprender a fazer quadradinho, bolinha. Vai ter que aprender a passar por aquilo ali, sim. Um círculo. O que é um círculo? O círculo, na realidade, você tem que entender ele como se fosse uma esfera. Tem que enxergar a profundidade aqui. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui no rosto dele, foi o quê? Representação de um círculo. Olha só. É como se fosse, lá no livro, lá tem toda essa explicação aqui, ó, tá? É como se fosse uma laranja, a gente corta aqui uma tampa da laranja, né? Um cada lado. Aí eu vou ter uma face plana aqui. No caso, ele está olhando para cá. Nesse estudo, a luz está vindo nessa posição. Ou seja, a sombra do lado oposto. Olha só onde está a sombra aqui, ó. A sombra da orelha projetada no rosto. É que você viu ali na imagem que o cabelo dele é branco e tal. Isso aqui não é arte final. Isso aqui não é para ficar inventando, entre aspas, aqui, perdendo tempo com isso. Importante que você lapidar essa habilidade de visualização. Olha só. Olha só. As proporções. Eu não precisei colocar proporções aqui. Diminui até um pouquinho. Mais ou menos aqui a testa dele. Uma, duas, terceira proporção. Eu não cheguei aqui, fiz isso aqui. Que no caso vem a boca. Depois vem o queixo. Eu poderia ter feito toda essa estrutura e depois desenhado o rosto. Muito mais fácil assim. Muito mais fácil assim. Mas vai chegar um tempo que você não vai precisar usar isso aqui o tempo todo. Principalmente em estudo. Já coloca a mão na massa. Um exemplo aqui de como poderia ou como pode, né, sair aí o seu estudo. Caso você esteja copiando uma fotografia. Lembrando, tá? Serve para todo mundo. É específico para a Júlia aqui e tal, mas serve para todo mundo essas dicas. Se você realmente estudar das formas que eu expliquei no início do vídeo. Lembra? Segunda-feira, 1 hora por dia, vai estudar apenas o desenho do olho. Terça-feira, apenas o nariz. Quarta-feira, apenas a boca. Chega no final de semana, você coloca tudo isso aqui em prática. Você vai construir, fazer a construção da cabeça. Bom, aqui, sobrancelha. Bom, aqui o olho. Bom, aqui é o nariz. Tá vendo? Tem as proporções aqui já. Aqui então a boca, a parte de baixo da boca, a parte de cima da boca. Aqui está o queixo. Então no sábado e domingo você constrói o rosto por completo. Desenho do corpo é um outro modelo de estudo. Tá? Aqui o foco, aqui é o rosto. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que você comece a fazer o esboço dessa forma aqui, sem antes fazer a estrutura. Mesmo com a estrutura, né? É que com a estrutura já é mais difícil de sair errado, mas vamos exagerar no erro aqui. Você faz a testa, faz a cabeça, sobrancelha, aí você quer fazer o nariz, ó, o nariz dá um narizão, fazer um narizão grande aqui. Boca, beleza? Aí tem o queixo, tá vendo que o queixo dele é um pouquinho para dentro, ó. Então tem a parte superior da boca, aí eu tenho o queixo, beleza? Aí você começa a fazer a cabeça e vê que a cabeça ficou muito estreita. O que é que você faz? Lembra que é para estudar com caneta? Estudo é uma coisa, arte final é outra coisa. Completamente diferente. O que é que você vai fazer? Vai apagar? Nossa, Leandro, como é que eu vou apagar? Não tem como. Que ótimo que não tem como apagar. Que ótimo. Esquece a borracha. Continua os estudos, rabiscando em cima. Repare que eu iniciei com linhas bem fraquinhas, ó. Eu não estou forçando a caneta, eu não estou fazendo vários risquinhos. Sabe aquelas pessoas que começam a fazer risquinho e fica 3 horas para fazer um círculo? Quantos dias eu vou terminar para fazer esse círculo? Não dá. Faz um círculo. Daniel, não ficou legal, ficou meio quadrado, não tem problema, vai arredondando depois.
Depois você arredonda. Faz o esboço inicial, tanto para lá como para cá. Faz o esboço inicial, depois vem melhorando as formas. Aqui no caso a mesma coisa, faz um esboço, olha só, criou uma linha só, uma linha. Aí agora eu venho brincando um pouquinho. Tá? Então exagerando aqui, que você errou, a cabeça ficou bem estreitinha, não tem como apagar, beleza, vamos continuar. Continuar os estudos, sobrancelha dele, parte do topo da cabeça. Vou aumentar, olha lá, aumento. Daniel, essa parte aqui não tem problema, qual o problema? Continua, o negócio é continuar até o fim. Continua, vai até o finalzão. Olha só a testa dele tá aqui. Olha só onde que é o nariz, tá um pouquinho para dentro, não tá? Beleza, a testa dele tá aqui, ó. Olha a setinha lá em cima. Então eu tenho que colocar o nariz um pouquinho para dentro. Olha só. Pouca coisa. Mas tá aqui, vou colocar o nariz dele um pouquinho para dentro. Então. Aí. Problema. E continua. Continua sem usar a borracha. A boca dele vai ser praticamente aqui mesmo. E assim por diante. Boca. O queixo dele. Olha só. O queixo dele está um pouquinho para cá. Então é aqui mesmo que eu vou fazer. Tem uma parte do queixo, aí tem uma dobrinha da pele aqui. Um rostinho mais gordinho. A orelha dele. Se você quiser usar uma linha como referência, você pode usar. Então tá aqui. Entre aqui e aqui. Tá difícil de alcançar, ou melhor, tá difícil de enxergar onde que é a orelha dele. Será que a orelha dele é aqui, ó? Ou será que é aqui? Ou será que é aqui? Como é que eu faço? Proporções. Começa a buscar referências na imagem. Da ponta do nariz até aqui, ó. Praticamente a mesma coisa até aqui, ó. 1, 2, 3 divisões já é o cabelo. Então tem aqui, ó. Nariz, olha só. Mais ou menos até aqui. Pego aqui o comprimento do nariz, ó, e coloco pra cá. Tenho 1, 2, coloco pra cá. 3 já vem o cabelo. Então sei que o cabelo tá aqui. Na verdade aqui já é a costeleta, né? Então a costeleta dele tá aqui. Aqui tem a roupa, costeleta, largura da costeleta praticamente a metade, né? Olha só, 1, 2, 3, praticamente a metade. Então, se eu pegar metade disso aqui, é esse espaço. Eu coloco esse espaço para cá. Pronto, fiz a costeletinha dele, tá aqui, ó. Então, fica mais fácil de colocar a orelha dele aqui. Beleza? Proporções. Daniel, parece que tá pequena a cabeça. Não tem problema, vamos aumentar. Vamos aumentar. Aí, olha só a distância. Daqui até aqui. O que eu posso usar como referência? É maior que o nariz. Mais ou menos aqui, né? Quase um nariz e meio. Nariz, pega essa distância, se eu quiser medir. Coloco pra cá. Seria praticamente isso aqui mesmo. Cabeça dele aqui. E aqui então vem o cabelo. Aí. Essa parte aqui que eu estou fazendo. Mais ou menos na ponta da orelha. Agora estou buscando uma linha na vertical. O que está na vertical aqui, ó? O olho, a ponta da orelha. Vamos ver. O olho dele, se eu fizer, seria isso aqui. Mais ou menos aqui. Pegar o olho, a ponta da orelha. Aí, ó. Praticamente a mesma coisa. E aí eu já tenho a roupa um pouquinho para cima. E a outra um pouquinho mais para cima ainda. E aí, tá saindo o desenho. Daniel, mas tá uma rabisqueira só, não tem problema. Isso aqui é um estudo. Eu faria a mesma coisa com lápis. E depois o que eu ia fazer? Se eu tivesse feito com lápis, né? Se eu tivesse copiando uma fotografia aqui, nesse esboço. Ao invés de caneta, lápis. Ia passar uma borrachinha bem fraquinha aqui agora. E aí sim eu ia fazer o contorno. Quantas vezes eu usaria a borracha? Uma única vez. Só para enfraquecer esse esboço aqui, tirar as linhas que não servem mais. E depois então eu faria o contorno real. Né, definido melhor o contorno, é isso que eu faria. Ia vir definindo melhor o contorno. E depois colocaria a luz de sombra por cima.
Ou já vim definindo já com luz e sombra. Mas no caso eu usaria borracha uma vez só. Uma das importâncias de você usar a caneta. Quantos erros a gente teve aqui? Primeiro erro eu acho que foi o... Qual foi? Não lembro qual que foi os erros que eu coloquei. Não, o nariz, eu lembro que o nariz, 1. Acho que a largura da cabeça, 2. Vou colocar aqui, ó, 2. O que mais que a gente errou aqui? Erramos a cabeça, eu acho que umas 3 vezes, né? Bom, você usaria aqui, ó, se caso estivesse usando um estudo aí tradicional aí com lápis e borracha, que todo mundo acha que é legal, você teria usado a borracha aí no mínimo umas 5, talvez aí de 5 a 7 vezes. No mínimo, né? Tô colocando no mínimo. Tem gente que faz o primeiro traço da testa, não tá legal, ele deveria ser aqui, aí vai lá e paga. Ah não, tá muito inclinado, aí ele volta aqui de novo, paga de novo, usou 2 vezes borracha, não fez nada ainda, mas já usou 2 vezes borracha. Pessoal, eu sei como é que é, eu já passei por isso aí há 20 anos atrás. Eu sei o que é praticar com lápis e borracha, eu sei o que é estudar o método tradicional. E foi por isso que eu desisti há 20 anos atrás, um dos motivos, né? Voltei agora, no final de 2016 para 2017, criei o meu método de estudo. Tô vendo um monte de aluno aí tendo resultado rápido, conforme eu tive. Coloque em teste, coloque em prova todas essas dicas que eu tô te dando aqui, ó. São dicas simples, é uma maneira simples de você estudar. Beleza, então pessoal, espero ter ajudado. Júlia, é isso aí. Qualquer dúvida, estou à disposição.